Um bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje para comemorar os 25 anos da Fé Leal, a Feira do Livro Espírita de Abreu e Lima. Uma data belíssima, 25 anos. E esse ano nós vamos comemorar de forma virtual, como tudo está sendo feito nesse momento, mas desejando que no próximo ano possamos nos encontrar de forma presencial. O tema que nós vamos abordar é o livro espírita Ponte entre Dois Mundos. O espiritismo é uma doutrina de fé raciocinada que nos respeita como seres pensantes, que questionam e que querem entender para crer. Uma doutrina que estimula a busca por respostas, pelo uso da razão, pela coerência, pelo bom senso. Mas, mesmo entre os espíritas, muitos escolhem viver como se ainda precisassem de intermediários, tradutores e representantes de Deus na Terra. Possivelmente, uma forma atavista, porque vivemos tantas vezes, tivemos tantas experiências em outras religiões mais ortodoxas, que nos fazia acreditar que precisávamos sempre de um intermediário para ter acesso a Deus, de que precisávamos sempre de uma pessoa que fosse representante de Deus para nos traduzir o que naturalmente, por nossa inferioridade, não conseguíamos compreender. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, Instruções de Espíritos, Advento do Espírito de Verdade, uma instrução do Espírito de Verdade, em 1860, que ele diz, é muito famosa entre nós espíritas, né? Nós usamos muito esse ensinamento do Espírito de Verdade. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo, encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que no além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. E ainda, como uma continuação, nós temos uma mensagem do Espírito de Verdade, em 1861, uma parte somente, em que ele nos diz, em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos, são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Ora, temos aqui o Espírito de Verdade, nos falando da necessidade da instrução, para que nós, sem compreender o que está acontecendo em nossas vidas, não ficamos presos nas revoltas por conta da ignorância, nos perguntando muitas vezes por que eu, por que comigo, por que isso está acontecendo, como se isso fosse um pensamento de punição ou uma incompreensão que nos deixa numa posição de muita vulnerabilidade. Nos mostra também como nós podemos compreender o que são provas humanas e por que precisamos passar por elas. E ainda nos diz, nesta mensagem, que nós precisamos assistir aos nossos irmãos. E isso é uma orientação dada pelo Espírito de Verdade, nos mostrando que temos também na instrução uma obrigação de forma caridosa, porque os que mais sabem podem ajudar os irmãos que menos sabem. E nós, na posição em que estamos, podemos ser ajudados também pelos irmãos que são mais instruídos. Essa é a interação, de forma caridosa, que o Espírito de Verdade nos apresenta. O desenvolvimento moral acontece a partir do desenvolvimento intelectual. Uma vez que o conhecimento nos dá a capacidade de distinguir o bem e o mal,
o bom e o ruim para a nossa vida, nos faz também ter a capacidade de identificar nossos hábitos condicionados durante vivências anteriores. Temos muitos. Tivemos muitas experiências e fomos nos condicionando. Nós adquirimos alguns hábitos que nem percebemos que temos. Mas muitas vezes esses hábitos não nos favorecem. E podemos escolher, com o uso da razão, hábitos que nos ajudem a ser cada vez melhores, usando e ampliando o nosso livre-arbítrio, transformando, portanto, em hábitos adquiridos de forma consciente. Ora, ler é um hábito e temos que tratar como uma prática que podemos desenvolver. No entanto, eu ouço muitos dizerem que ler não é para eles, como se precisassem ter nascido com um tipo de habilidade especial. E muitas dessas dificuldades decorrem da falta de treino. Falamos tanto hoje, com a descoberta de que o Espiritismo nasceu em um berço cultural, em que a ciência não era materialista. O mais importante é que, apesar de lermos em Kardec que o Espiritismo surgiu no melhor momento, porque antes teria sido abafado pelo fanatismo da religião, e se depois teria sido asfixiado pelo materialismo radical, confesso que não entendia esse espaço de tempo que Kardec falava do surgimento do Espiritismo. Mas hoje, sabemos que o Espiritismo surgiu quando as escolas e as universidades falavam de uma ciência moral, uma ciência filosófica, e de uma psicologia que acreditava que o homem era uma alma encarnada, o espiritualismo racional. E só depois é que a ciência matou a alma, tornando a psicologia absolutamente materialista e limitada. Ora, o próprio nome, psicologia, não é? Ciência da alma, estudo da alma, sem alma. Esse espiritualismo racional nos apresenta a moral que estudamos no Espiritismo. E apesar de em nenhum momento existir a palavra autonomia nos livros de Kardec, o ensinamento é totalmente de que somos responsáveis pelas nossas vidas, que o código moral está em nossas consciências, que podemos escolher evoluir devagar ou rápido, que depende totalmente de nós. E, portanto, somos autônomos. Este também era o ensinamento trazido por Jesus, para desconstruir a moral heterônoma, que era e é praticada e incentivada pelas religiões, com o objetivo de controle e submissão. Esse, inclusive, nós podemos lembrar que é a nossa fala, é o nosso discurso o tempo inteiro nos centros espíritas. Inclusive, comentamos entre nós, muitas vezes, que os pacientes que chegam para fazer tratamentos espíritas e que não são espíritas e que começam a assistir às aulas, muitas vezes comentamos que eles ficam um pouco em choque quando eles percebem que a construção da vida deles ao longo do tempo fez com que eles estivessem na situação que estão. Então, aprendemos quando chegamos no Espiritismo a nos responsabilizar. E isso muitas vezes é doloroso, porque como viemos de outras práticas religiosas, estamos acostumados a, usando rituais ou usando esses intermediários, a encontrarmos um mecanismo de perdão externo, de penitência, de uma atitude qualquer que nós possamos fazer e que, de repente, tenha como se fosse a oportunidade de zerar tudo que nós vínhamos fazendo até agora. E nesse momento em que percebemos, quando chegamos a ouvir as palestras e começamos a estudar sobre espiritismo, observamos que essa responsabilidade aumenta muito e muitas vezes é extremamente desconfortável. Quantas vezes nós comentamos que muitas pessoas que começam a frequentar os centros não suportam ouvir isso, não gostam dessa responsabilidade. Raul Teixeira nos diz em alguns vídeos que espiritismo é para os fortes.
Eu acho muito interessante quando ele diz isso, porque é dessa responsabilidade que ele está falando, que não é fácil. Se nós sabemos que somos responsáveis pelas nossas encarnações, se cada uma delas é um projeto pedagógico, nada mais inteligente que buscarmos aprender de todas as formas possíveis. O livro é uma fonte de conhecimento que amplia a nossa capacidade de pensar, ilumina a nossa consciência, amplia a nossa enxergância, como diz muito bem um amigo nosso lá de nossa Casa dos Humildes, Fernando Gonçalves. Como espíritas, acreditamos que o espírito não retroage. Mas o que de fato isso significa? Muitas vezes, essa forma de pensar que o espiritismo e as reencarnações elas são sempre progressivas, ela é mal interpretada. Porque o que isso significa é que o espírito não perde os conhecimentos adquiridos. O conhecimento ele é cumulativo, mesmo que não acessemos conscientemente, a intuição está sempre presente para nos oferecer orientações úteis. Se acreditamos que existe um mundo espiritual e este interage conosco, que suas vozes estão registradas nos livros, por que não nos esforçamos mais para aumentar esse intercâmbio? Para usar esta ponte, inclusive mais segura do que muitas comunicações mediúnicas que nem sempre são confiáveis, ou são para nos ajudar. Eu acho muito bom quando as pessoas tomam a iniciativa de perguntar se tal ou qual obra são coerentes doutrinariamente, se são espíritas. E aqui eu gostaria de fazer uma ressalva e dizer que espiritualismo não é ruim, mas não é espiritismo. Não podemos misturar todos os conceitos e conhecimentos como se tudo fosse espiritismo. Mas o ideal mesmo é que estimulemos as pessoas a se capacitarem, aumentarem o seu conhecimento, lendo as obras de Kardec. Para que com isto possam desenvolver o entendimento necessário para avaliarem tudo o que leem por si mesmos. Eu vi um post outro dia, muito interessante, que dizia assim: livro é tão bom que devia ser um adjetivo para elogiar as pessoas. Por exemplo, você é tão livro, bonitinho, né? O mais novo resultado da pesquisa Retratos da Leitura do Brasil, feita pelo Instituto ProLivro, que essa pesquisa é sobre o hábito de ler dos brasileiros. E essa pesquisa nos diz que estamos entre um dos povos que menos lê no mundo. Entre os países cujos jovens têm melhores resultados em leitura, encontram-se a Finlândia, o Canadá e Coreia. A Finlândia tem uma média de 14 livros lidos por ano por habitante. Logo depois vem o Canadá com 12 e a Coreia com 10. Espero que, como espíritas, estejamos verdadeiramente contribuindo para aumentar a nossa média, que é bem mais baixa. De acordo com a 4ª edição dessa pesquisa, que foi feita em 2015 e apresentada em março de 2016, o brasileiro tem uma média anual de 4,96 livros por habitante. Porém, apenas 2,43 desses livros foram lidos do início ao fim. O que significa que esses que responderam, elevando o número da pesquisa, não leram o livro todo, leram uma parte ou o abandonaram. Mesmo critério usado desde 2007, tá? Que considera leitor aquele que leu pelo menos um livro nos últimos 3 meses, inteiro ou em partes. Não leitor é aquele que declarou não ter lido nenhum livro nos últimos 3 meses, mesmo que tenha lido nos últimos 12 meses. Quantos agora, neste momento, não estão assustados em se ver saindo da lista dos considerados leitores, hein? Isto evidencia que o brasileiro ainda não considera a leitura uma prática diária,
menos ainda uma atividade de lazer para distrair e se divertir. E as justificativas para que não leiam, para não lerem, são a falta de tempo e a dificuldade na leitura. E aqui devemos levar em consideração um outro dado triste da pesquisa, que é a questão do analfabetismo funcional. Uma vez que 29% da população pode ser considerada analfabetos funcionais, que significa que 3 entre cada 10 brasileiros não compreendem o que leem. E eu não estou falando do analfabeto mesmo, do analfabeto que não sabe ler. Estamos falando do que é alfabetizado, mas que não decodifica o que está lendo, não tem compreensão. Esses são considerados os analfabetos funcionais. A última pesquisa desse órgão, de 2020, sobre o hábito de leitura do brasileiro, nos dá uma outra triste notícia, de que cada vez mais perdemos esse hábito. E apesar das pessoas citarem a falta de tempo para se dedicarem à leitura, o que se vê é que confirma-se a teoria de que tempo é prioridade. Porque o hábito de ler está sendo trocado por ver filmes, entre nós espíritas, palestras, também, não é? E o tempo dedicado à leitura está sendo dedicado à leitura das telinhas, às redes sociais e o WhatsApp, que é, sem dúvida, o maior vilão nesse aspecto. Nós gostamos de breves lições, de resumos, de fórmulas, da coisa mastigada, por falta de tempo. Já existem apps, aplicativos, que nos dão resumos de livros em 12 minutos. O surpreendente é que as pessoas prefiram as resenhas, as opiniões dos que leram, as orelhas de livros, e que isso dê a eles o status de leitor ou de pessoa informada, ilusoriamente. Tem uma tirinha de Mafalda, que é uma menininha, uma da cabeça grande, de muito cabelo, eu tenho até um marcador de livro com a carinha dela, que eu gosto muito, e que é do cartunista argentino Quino, que inclusive desencarnou agora, coincidentemente, no dia 30/9, que acho brilhante, em que Mafalda diz a um amiguinho: viver sem ler é perigoso, te obriga a crer no que te dizem. Ler livros proporciona tantas coisas que talvez a maioria de nós, mesmo os que leem, nem saibam o quanto ganham com isso. A experiência na leitura de um livro é incomparável. Tem a ver com o nosso momento de vida. Nunca será uma experiência igual para duas pessoas. Quando lemos o mesmo livro, momentos depois, vemos como entendemos diferente, como parece que tem coisas que nunca vimos antes. É como a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que parece um livro mágico, no melhor dos sentidos. Não sei o de vocês, mas o meu se recria sozinho, no momento em que fecho ele, porque surgem coisas que parece que nunca vi antes, sempre. Acontece isso com vocês também? Amo ler, como a maioria de vocês. E lembro, com muita alegria, do primeiro livro que tomei a iniciativa de escolher. Devia ter uns 7 anos. Fui sozinha na biblioteca do meu colégio, um colégio de freira, o primeiro colégio que eu estudei. Me associei e voltei para casa com o cartão de associada e o livro Marcelino Pão e Vinho. Foi um marco para mim. E assim começou minha trajetória de leitora. Um dos maiores prazeres da vida. Concordam? Eu não lembro de ter sentido essa alegria com nenhum dos meus outros documentos, como carteira de identidade, CPF e nem mesmo o passaporte, que nos autoriza a desbravar fronteiras físicas. Acho que porque ler faz mais do que isso para nós. Eu sei do carinho que a maior parte de vocês tem por Bruno Tavares, que é meu irmão, que eu chamo de meu preceptor, porque sempre me estimulou muito no conhecimento espírita. Não seria de outra forma se eu não gostasse muito de ler, porque todo professor gosta de aluno que se esforça. Mas eu lembro de ter sido estimulada de uma forma muito forte. E eu agradeço muito por isto.
Eu lia muito, mas eu não priorizava o livro espírita. Antes, lá atrás. Eu lembro que na época eu fazia o EAD e ele era o monitor. E numa conversa sobre as aulas, eu me queixei que achava de difícil entendimento. E ele me disse: Valéria, você deve ter uma inteligência mediana como a minha. Se você ler, irá entender. Santo remédio. Esse incentivo me estimulou muito e eu agradeço pelo empurrão que me foi dado por esse meu irmão, que me incentivou porque eu estava querendo ficar nessa posição de conforto que eu estava comentando antes, de querer tudo mastigado, querer aprender a partir do entendimento do outro, do traduzido, sem esforço pessoal. A leitura nos promove diversas melhorias, tanto práticas como cognitivas. Além de aumentar o nosso vocabulário, melhora a nossa capacidade de escrever, refletir e compreender texto, mas também melhora algumas de nossas capacidades emocionais. Nos ajuda a desenvolver empatia e compaixão. Ajuda no autoconhecimento, condição essencial para agirmos na nossa própria melhoria e auxilia a aumentar a capacidade de compreender outras realidades, um mundo que nem saberíamos que existia. Embora pareça, ler não é uma atividade passiva, é dinâmica e interativa. Quem lê nunca está sozinho. Na leitura, há o intercâmbio de mundos e a possibilidade de se mudar de posição perceptiva, perceber as coisas através de outro ponto de vista. Afinal de contas, o que é um ponto de vista, senão a vista de um só ponto? O livro nos abre outros mundos e podemos interagir com eles. Embora tenhamos a ideia de que comportamento é somente o que externamos, na linguagem da psicologia comportamental, o pensamento é descrito como comportamento interno. É o que antecede o comportamento externo, que é a ação. A leitura promove a interação do mundo do leitor com o mundo de quem escreve, de forma atemporal, sem limites territoriais ou dimensionais. Portanto, educa, civiliza e humaniza. Rimos, choramos, sofremos e vibramos com as experiências e sonhos dos outros. Partilhamos dos seus projetos, dificuldades, êxitos. Treinamos a capacidade de sair de dentro de nós mesmos e nos misturamos com os personagens. Com isso, aprendemos e construímos experiências que passam a ser nossas também, nos ajudando a construir a pessoa que queremos ser. Com a leitura, entendemos a coisa do humano. Entendemos, por exemplo, que o sofrimento de uma mãe que perde um filho, ou que o assiste passando por situações difíceis, é o mesmo em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do tempo, com ou sem corpo físico. Ampliamos o nosso aprendizado quando buscamos essas lições, de forma mais abrangente, considerando as informações trazidas pelos nossos irmãos vivos sem corpos, que nos falam nos livros, não só de suas experiências quando encarnados como nós, como quando falam de seus arrependimentos e tomada de consciência do retorno ao mundo espiritual. E ainda nos fazem refletir sobre o que verdadeiramente importa e que devíamos prestar atenção enquanto estamos aqui. Vemos, então, que os livros espíritas são, acima de tudo, um ato de caridade. Os livros espíritas são fontes de consulta, a ponte entre esses dois mundos de vivos. São as vozes do que estão lá, no mundo espiritual. E nesse momento em que estamos aqui, entre uma encarnação e outra, em que esquecemos como é este mundo, eles nos lembram e nos oportunizam o aprendizado com as suas dores e as suas experiências. Sempre estamos atrás de fórmulas de sucesso. São sempre, aliás, best-sellers, livros que vendem muito quando alguém publica
uma maneira de se obter sucesso. Pois bem, o Espiritismo nos apresenta, sim, uma fórmula de sucesso e felicidade. Que tal? Como aprender a viver e ser feliz em apenas 300 livros? É um bom cálculo? Se lermos um livro por mês, em 20 anos, teremos lido 240 livros. Diz Herculano Pires, no livro Curso Dinâmico de Espiritismo, O Grande Desconhecido, que todos falam de Espiritismo, bem ou mal, mas que poucos o conhecem. E que, na verdade, né, nem os seus próprios adeptos o conhecem suficientemente. Falamos sobre o Espiritismo no âmbito privado e no público. Se não entendemos o que de fato é o Espiritismo, corremos o risco de atualizarmos. E essas atualizações, como diz Herculano, geralmente são atentados à doutrina. Falamos de fato de Espiritismo? Entendemos de fato o que é o Espiritismo? E Herculano nos diz, com palavras fortes, nesse livro: todo espírita consciente de suas responsabilidades humanas e doutrinárias está no dever de lutar contra essas ondas de poluição espiritual que pesam na atmosfera terrena. Ninguém tem o direito de cruzar os braços em nome de uma falsa tolerância que os levará à cumplicidade. E segue Herculano falando: não há mais lugar para comodismos, compadrismos, tolerâncias criminosas no meio espírita. Cada um é responsável pelas ervas daninhas que deixar crescer ao seu redor. É essa a maneira mais eficaz de se combater o espiritismo. E veja só o que ele está falando. Essa é a forma mais eficaz de combater o espiritismo. Na atualidade, cruzar os braços, sorrir amarelo, concordar para não contrariar, porque nesse caso, o combate à doutrina não vem de fora, mas de dentro do movimento doutrinário. Para entendê-lo, precisamos ler e estudar as obras confiáveis de autores que respeitam os postulados do Espiritismo. E temos muitos, mas, sobretudo, precisamos estudar Kardec. Precisamos ler a obra de Kardec, não somente os 5 livros que dizemos compõem a codificação, mas precisamos ler os outros, e em especial, a muito falada, mas desconhecida, Revista Espírita. Os 12 volumes, que são deliciosos de ler. Cientista que publica tese não abre seu laboratório, mas Kardec abriu o dele e registrou tudo nos livros para nós. Somos o primeiro país a ter a tradução da Revista Espírita, graças a Herculano Pires e Júlio de Abreu Filho, pela dedicação na tradução, e a Frederico Giannini pela publicação. E olha que só tivemos a tradução dessa revista 108 anos depois do seu lançamento, em 1966. Significa, portanto, que está à nossa disposição há 54 anos, e a maioria dos que se proclamam espíritas não leram. Eu gostaria de refletir que essa responsabilidade de saber falar sobre o espiritismo não é somente para a palestrante espírita, não. É para todos nós, porque o nosso conhecimento pode ajudar muito. Quem daqui já não foi consultado diante de uma dificuldade de alguém sobre como nós espíritas passamos por esta ou aquela situação? Ou o que o espiritismo diz sobre algum assunto? Normalmente, procurando consolo. Sabemos através de Kardec que vidas já foram salvas através do espiritismo. Portanto, com a sua divulgação. Na Revista Espírita, tem uma publicação em janeiro de 1859, uma carta de Kardec a um príncipe que ele chama de Príncipe G, respondendo aos seus questionamentos
e um dos quais serve para relembrar todos nós da responsabilidade de sermos espíritas. E a pergunta é, a pergunta do príncipe G a Kardec: qual poderá ser a utilidade da propagação das ideias espíritas? E aí, Kardec responde de forma magistral, mas eu não vou falar sobre isso aqui agora. Eu vou fazer um convite e vou fazer uma provocação para os que ainda não leram, vão buscar essa resposta que Kardec dá e que nos estimula tanto a nos prepararmos cada vez mais para fazermos da melhor forma possível essa divulgação. Eu já ouvi alguns lamentos de alguns espíritas porque não recebemos recados, conselhos, orientações do mundo espiritual. Muitas vezes ficamos tentados a fazer perguntas e até para receber mensagens e psicografia em casas espíritas. Mas temos os livros, estão neles todas as orientações, os recados e as informações. Tem alguns momentos que escolhemos livros ou abrimos páginas que parecem que o nosso guia espiritual diz assim: presta atenção a isso que você precisa refletir, entender e aprender, meu filho. Mas parece que necessitamos de um outdoor piscando em nossa janela para não ter nem o esforço da reflexão. Ouvi também alguns amigos lamentarem o fato de hoje não ser estimulada a prática da evocação para terem a oportunidade de falarem com os cientistas sobre suas teorias. E fiquei pensando, será que essas pessoas já se deram ao trabalho de pesquisar sobre esses assuntos dos seus interesses nos diversos livros, do próprio teórico ou dos que o ajudaram a construir suas teorias e já esgotaram esse assunto? Também estão na literatura essas informações e precisamos fazer algum esforço, precisamos fazer a nossa parte, porque fonte de consulta de qualidade temos muitas. As obras de Chico Xavier, por exemplo, além de nos mostrar a realidade no mundo dos espíritos, mostram também a relação entre encarnados e desencarnados, como isto se dá todo o tempo e naturalmente. A obra do Espírito André Luiz nos traz tanto de ciência que hoje, após mais de 70 anos da primeira obra, tem coisas que ainda serão comprovadas através da ciência, como tem acontecido até agora. Internet e suas ferramentas nesse momento é muito importante, a gente sabe. É muito sedutor, inclusive, porque tem muito conteúdo muito bem feito. Depois de elaborar um documento sobre o espiritismo pós-pandemia, o nosso colega espírita Jaime Ribeiro fez um vídeo sobre o espírita no mundo digital, que está excelente, onde ele nos orienta a usar com responsabilidade as ferramentas, mas, sobretudo, usarmos a vontade, a nossa vontade, para fazer escolhas conscientes do material a ser consumido. A internet é fantástica. Nos ajuda e nos instrui bastante, se soubermos escolher com bom senso. E aí eu vou lembrar de uma ocasião onde nós tivemos um paciente que chegou para fazer tratamento em nossa casa espírita, lá na Casa dos Humildes, e ele vinha do catolicismo, era muito assíduo, e ele rompeu com a igreja dele porque se divorciou, e o pároco dele disse que ele não podia mais comungar, algumas coisas. Ele ficou muito magoado e, através de uma amiga, foi ao centro espírita. E começou a ouvir as palestras e fazia muitas perguntas. E alguém deu a sugestão, já que ele reclamava que não gostava muito de ler, de ver palestra. E aí eu lembro ele chegando e contando que passou uma tarde vendo as palestras, e ele recebia as sugestões que o YouTube ia dando, e claro que ele tinha um registro, né, de busca, então o YouTube já sabia o que devia apresentar. Ele começou com palestras espíritas, entrou em missa, entrou em padre criticando o espiritismo, até que estava muito feliz por ter entrado num vídeo onde ele aprendia a fazer uma limpeza espiritual, usando incenso, sal grosso, uma série de coisas, e estava muito feliz achando que tinha consumido bastante espiritismo. Então, eu estou mostrando como a gente precisa
ficar atento a essas questões. Mas quer saber? Nada se compara a um livro, a segurar, a sentir seu cheiro, a grifar as partes importantes. Eu acho que talvez por conta da minha materialidade e talvez até por conta da minha idade, me sinto mais conectada afetivamente ao escritor, se a leitura for de um livro físico. É um momento muito feliz a compra de um livro. Muitas expectativas pela próxima Feleal, ao vivo e a cores. No livro O Mistério do Bem e do Mal, um livro de crônicas de Herculano Pires, publicada no Diário de São Paulo, essas crônicas eram publicadas no Diário de São Paulo, um homem ele faz um questionamento longo sobre o espiritismo e conclui dizendo: não sou muito de ler, sou um homem de atividade. Ao que Herculano responde seus questionamentos pontualmente, mas encerra dizendo o seguinte: um homem de atividade ou de ação precisa de ler e pensar. A atividade sem pensamento é impossível. Primeiro pensamos, depois agimos. Os que dizem que preferem agir estão errados, pois, na verdade, estão agindo sem o verdadeiro critério, que vem da reflexão. Por outro lado, a reflexão se apoia no conhecimento, e quem não lê conhece muito pouco. A boa leitura e o bom pensamento conduzem à ação reta, à atividade certa. Leia mais e pense, sempre antes de agir. Sejamos espíritas com responsabilidade. Se o espiritismo é a doutrina da fé raciocinada, não precisamos saber a letra de cor. Podemos até saber de cor as perguntas do livro do Livro dos Espíritos, com seus números respectivos. Eu acho até bonito quando alguém sabe de cor. Mas o que importa realmente é que estudemos e saibamos falar sobre o espírito da letra, que vivifica, arrebata, convence e consola. Parafraseando Monteiro Lobato, o escritor de minha infância: se eu pudesse morar dentro de um livro, eu escolheria O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Porque esse livro me arrebatou. E vocês? Qual livro escolheria como casa? Eu espero que essas reflexões tenham aumentado mais ainda a nossa responsabilidade quanto à nossa instrução, porque falamos de espiritismo todo o tempo. E podemos, com essas nossas palavras, ajudar tantas pessoas. E essa instrução pode nos ajudar muito mais do que pensamos. Que Deus nos abençoe a todos. Parabéns, Feleal.